Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 28 de setembro. Estamos finalizando mais um mês. Estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Temperatura bem agradável. Álvaro Damini comigo, ao meu lado. Se encaminhando já ao fim de semana. Álvaro Damini, como é que você está? Estou bem, Janice. Boa noite para você. Boa noite para quem nos acompanha nas diferentes plataformas. Nosso site, nosso aplicativo, para quem nos recebe pela Coprel Telecom em 45 municípios aqui do norte e noroeste do estado e nesse momento também nas plataformas do YouTube e do Facebook. Quem sabe futuramente nós teremos outros canais, inclusive, viu, Janice? Verdade. Estamos estudando essa possibilidade. Muito bom. E o nosso canal também vai crescendo, nós aparecendo de um jeitinho ou de outro, as entrevistas sempre brilhantes, é uma alegria nesse estúdio. Essa semana nós falamos lá na segunda-feira que a gente queria matar a saudade, né? E passou tão rápido, Janice. Amanhã, em função de um evento que nós devemos participar, a gente não vai ter o programa ao vivo. Então vai ser o nosso último programa da semana. Vai ficar esse arzinho novamente de saudade até segunda-feira. Exatamente. Quero mais, né? Vamos Isso lá. Aí. E hoje, Álvaro Damini, o que temos nessa nossa espaço-nave que começa a subir? Olha, nós, ao longo dessa semana, Janice, nós falamos de assuntos tão importantes como a gente vem sempre ressaltando aqui no Contraponto, e hoje certamente os nossos espectadores eles vão ficar muito extasiados com o que nós vamos mostrar aqui, porque nós vamos falar na primeira parte sobre educação, projeto novo que tem aqui na cidade, e depois é um pouco da arte gastronômica que as pessoas vão encantar com o que vai ser apresentado aqui. Uma gastronomia inclusiva, sensacional. Vamos iniciar com essa questão da educação. Então, vamos, está conosco, retornando aqui o estúdio, ele já esteve conosco em outra oportunidade falando sobre uma outra questão. Jacir Vicente Verli, ele é empresário, mas é também diretor de uma escola aberta recentemente. Uma escola diferente, né? Uma escola que é de apoio e reforço escolar. Ele vai nos falar justamente sobre isso, como é que funciona, o que eles estão oferecendo de novo a partir desse momento, né, nessa inovação que eles estão trazendo para Passo Fundo. Boa noite, Jacir, obrigado por estar conosco mais uma vez, nessa oportunidade para a gente falar sobre educação. Joia, obrigado, Álvaro, obrigado, Janice. Boa noite. Boa noite. A gente está muito feliz, a empresa, enfim, né, a nossa escola está muito feliz de poder abrir essas portas, porque quando a gente pensou em investir em educação, a gente queria alguma coisa que fizesse algum sentido, entende, Álvaro? E a gente foi atrás de algumas franquias que tivessem, que entregassem alguma solução de verdade para as crianças. E nada melhor do que ensinar a estudar. A gente vê assim, quais são as dores, né? Do lado da escola, a gente vê o nível de conteúdo muito alto, né? A quantidade de conteúdo muito alto. E do lado do pai e da mãe, aquela angústia de não conseguir entregar pro seu filho a melhor forma, né? Às vezes não tem paciência, às vezes não tem tempo, né? Às vezes não tem nem conhecimento de como é que é a melhor forma de entregar isso. Então, o que a escola é meu dever de casa, é o nome, né? Aqui para nós a gente sempre chama de tema, né? Tema de casa, tema de casa. Ela é uma franquia que vem lá do Rio de Janeiro, então lá é dever de casa. Então, assim, o nome é um chamariz também disso, né? Tipo, o meu filho vai poder fazer o tema de casa lá na escola? E a resposta é sim. É justamente essa a ideia dele ir para a escola de apoio e ser apoiado no processo de aprender. Então, a gente diz que a gente transforma alunos em estudantes. Essa é a nossa missão, né? Ele tocou num assunto, o Álvaro ainda não é papai, logo espero saber notícias desse lado papai, mas a dor dos pais realmente é uma carga quando você tem o trabalho, as demandas cada vez maiores desse mundo que a gente vive, cheio de tarefas, e aí chega em casa, a prioridade que é o filho, você olha e diz, o que é que eu faço agora com esse dever do filho? Vocês vêm para auxiliar diretamente nesse ponto. Perfeito, é isso. Assim, a gente vem para tentar dar um fôlego pro pai disso, e não que a gente vai tirar a carga do pai, né? Assim, o pai e a mãe tá isento, né, da responsabilidade. Não. A gente vai dar autonomia pro aluno virar um estudante. Como é que funciona isso, tá, Janice? Assim, parece algo meio mágico, né? Mas é um método, né? É um método de estudo eficaz. O que baseia esse método? A criança primeiro precisa se desconectar daquilo, né? Da vida dela, né? Tipo, vamos pensar assim, quando ela chega na escola lá da MDC, no meu dever de casa, ela vem da rua, ela vem, sei lá, eu estava praticando esporte, a correria de um almoço, né?
Então ela entra na escola, a primeira coisa que ela faz é trazer o espírito dela de volta, né? Então o que ela vai fazer? Vai tomar uma água, vai se sentar confortavelmente e vai fazer uma meditação. Então, assim, ela vai fazer 3 minutos, 5 minutos de meditação. Que meditação é essa? Respiração. Então, ela vai estar com um fonezinho de ouvido, o tablet ligado, e uma meditação guiada, que vai dar para ela passo a passo, assim, sente a perninha, respira, enche a barriga, tranquiliza ela. Mais que isso, sem querer te atrapalhar, Jacir, aquela correria de chegar na escola. Isso. É um corre daqueles, que daí pega a trânsito, mochila, e o isso. trânsito, e o lanche, e a mochila. A criança já chega mesmo, né, naquela adrenalina na escola. O ponteirinho está lá em cima, né? Assim, Exato. E a atenção, nessa hora, o foco se perde, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso, tranquiliza. Mas a gente não quer o estudante dormindo, né? A gente quer o estudante ativo. Logo depois da meditação, ele vai ter o que a gente chama de aquecendo o neurônio. Então, assim, ele vai fazer um pequeno jogo, algo lúdico, uma pintura de uma mandala, um caça-palavras, que ele vai trazer o foco dele para aquela mesinha, né? Para aquele espaço ali. Até o espaço é uma coisa importante que a gente tem que falar. Então, assim, ele aqueceu o neurônio, né? Então fez a meditação, se desligou da parte externa, entrou, vamos lá, celulares, tudo desligado, né? Então, assim, ele tá lá para estudar. A próxima etapa é aquecer o neurônio. Então, ele aqueceu o neurônio, e aí a gente entra com uma outra metodologia, uma outra parte da metodologia, que é treinar a inteligência emocional dessa criança. Porque, assim, quando ela chega nessa fase nossa, já tem que estar treinada essa inteligência emocional para não sofrer, para não... Nessa hora ela vai dizer como ela se sente, como ela está se sentindo. Então, a primeira coisa, ela olhar, hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz. Vai dar nome para o sentimento. Isso. Então, a primeira coisa, ela tem que se sentir. Como é que ela está? E ela se comprometer com a meta do que ela vai fazer ali. Hoje eu vou estudar geografia e matemática. Porque já tem um plano desenhado o que ela tem que estudar naquele dia, né? Eu dei uma atropelada, fui para a sessão. Mas essa questão, Jacir, para quem está em casa e ficou curioso com essa novidade que vocês estão apresentando, ela pode servir para aquela criança que tem alguma dificuldade, sim, algum déficit no estudo, então ela vai lá para a escola, por exemplo, se ela tem a dificuldade na língua portuguesa ou em matemática, vocês preparam todo um direcionamento para essa questão. Sim. Mas serve também para aquela criança que quer potencializar o estudo. Perfeito. É isso. Então, assim, a gente acolhe vários transtornos lá, né? A gente viu, assim, que muito TDAH tem aparecido. E, assim, como é que a gente trata isso? Exatamente dessa forma. Vamos aplicar o método e ver se ele funciona, né? A franquia já tem 60 unidades, né? 45 em atividade, 15 entrando em atividade. Quase todo o Brasil tem uma, pelo menos. Nós somos a primeira do estado. Então, assim, qual que é testado e aprovado. É isso que eu quero dizer. Tem mais de 3 mil alunos que passaram. Então, a gente já recebeu na franquia pessoal com TOD, pessoal com TDAH, né? Transtorno de oposição, transtorno de hiperatividade. Autismos de alguns espectros a gente também consegue atender. Então, assim, falando dos transtornos, né? A gente acolhe essas pessoas e também trata. Pessoas que não têm transtornos, mas têm dificuldade em matemática, em português, em redação, a gente acolhe e ajuda a ensinar em cima do método. Que material que é usado, né? O material da escola regular dele. Porque qual que é o nosso medo? É trazer mais conteúdo para aquela criança que já está sobrecarregada, né? Então a gente não vai fazer isso. A gente vai usar o material que ele está aprendendo na escola, preparar ele. Então a matéria que foi dada na escola é a matéria que ele vai estudar em casa. Em casa e na escola isso. De apoio. Então, assim, vamos dizer, o aluno teve dificuldade em alguma atividade específica, lá, frações. E o material da escola, ele ainda, estudando o material da escola, não consegue aprender. É insuficiente para o aprendizado dele. Aí a gente tem uma aula da franquia que completa isso, né? Ajuda com outra forma, traz um elemento de jogos, sabe? Então, assim, a gente tem muitos jogos lá para poder ligar essa matéria. E o que é mais interessante, Álvaro e Janice, são os métodos, sabe? Assim, as técnicas de estudo. Então, assim, a gente tem técnica de estudo que ensina o aluno como é que ele faz uma aula eficaz. Tipo assim, o que ele precisa começar a prestar atenção numa aula? Porque é difícil, né? Copiar tudo,
às vezes você perde aquela comunicação não verbal do professor, né? Que é o corpo dele se expressando. Então, assim, a ideia nossa é realmente fazer um aluno nota 10, fazer um estudante nota 10. E me parece que esse método, Jacir e Janice, ele pelo que o Jacir está falando, que ele encaminha o aluno que daqui a pouco ele tem um certo déficit de atenção, e aí ele faz esse processo de meditação, depois de concentração, e ali na frente, lá na aula, isso vai reverter na escola regular que ele frequenta. Perfeito, é isso. Nós inauguramos dia 22 agora, né? E ainda, para Passo Fundo, a gente tem poucos cases assim, para a gente poder falar exatamente sobre isso, né? Mas, assim, o que a gente tem recebido de depoimentos, né? Das outras franquias, porque a gente chama de egrégoras, né? De tempo em tempo a gente faz uma reunião de todos os diretores e coordenadoras, e aí a gente recebe isso. Como foi exatamente assim, eu achava que meu filho tinha transtorno, né? E às vezes não é isso, às vezes realmente atividade de telas, né? Nosso mundo está muito mergulhado nisso, e quando ele tem que estudar, ele está nervoso, ele está ansioso, né? Então, assim, é tido esse método para poder entrar nisso, né? Eu achei genial porque sai aquele peso do tema da tarefa de casa. A criança também fica na pressão. Vai na escola, aquela carga de horário, e chega daí, tem mais o tema. Ou seja, o tema vai ser lúdico para eles. Sim. Vai passar a ser algo brincando e aprendendo. Perfeito. Porque também estudo tem a brincadeira, né? Tem toda essa parte, e tem a coisa séria. Porque assim, às vezes chega lá no ambiente, o ambiente foi todo preparado, tá, Janice e Álvaro? Eu convido todo mundo para ir lá conhecer. Porque, assim, um pouquinho daquilo lá a gente pode ter na casa de cada pai, cada mãe, pensando assim, né? A gente botou uma iluminação adequada, a gente colocou a limpeza, a organização da sala, as cores da sala, são tudo pensado e baseado em neurociência. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ouvir uma música de fundo. A música não está lá para ocupar o ambiente. São ondas que ativam o cérebro para fazer mais conexões. Quando você entrar lá, você vai sentir um cheiro. A escola é preparada com odor para justamente ligar isso no cérebro. Então, assim, é um ambiente todo preparado. Silêncio, organização para poder estudar. Acho que vale a pena aqui, Álvaro, explicar que não é uma aula particular, tu entende? É diferente disso. É fazer o aluno criar autonomia. Vai ter lá, a gente chama de coach educacional, né? Ele foi treinado, por exemplo, ela é uma pedagoga e ela recebeu mais 80 horas de treinamento da franqueadora. Para quê? Para poder conduzir dentro do método. Como é que começa passo a passo? O pai entra em contato e agenda uma aula de sessão experimental e avaliação diagnóstica, que a gente chama. Se naquele ano que ele está cursando, ele atende todos os requisitos, ou o que está faltando, qual é a dificuldade dele. Em cima disso é dimensionado. Quantos dias ele vai ir naquela semana? O ideal seria 3 dias, 2 dias, né? Uma coisa que a gente achou muito interessante, aconteceu até essa semana, que as nossas sessões de estudo são de 2 horas, sabe? Então, assim, o aluno vem para a unidade para ficar 2 horas. E a mãe se horrorizou. Ela disse assim, nossa, mas ele fica 2 horas, né? E realmente ele vai ficar 2 horas, porque ele tem condução, ele tem método, né? Então ele tá treinado, e de 15 em 15 minutos, que depois ele fazer a meditação, treinar, fazer suas metas, de 15 em 15 minutos o coach vai lá ver se ele perdeu o foco, se ele está ainda no foco, se ele continua fazendo o teminha dele, se ele continua estudando aquela matéria que ele deveria fazer, se ele está fazendo o resumo que ele tinha que fazer. A ideia é, a matéria dada na aula, ele estudou. E assim, 2 horas parece muito, mas é o que a gente vai conseguir romper a barreira da escola naquele quesito que a escola entrega conteúdo, mas não consegue trabalhar esse conteúdo. Então, tendo essas 2 horas diárias de estudo, ele vai conseguir ter com a matéria em dia, né? Jacir, infelizmente o nosso tempo está finalizando. Eu preciso que você seja sucinto nessa última resposta. Como é que as pessoas encontram a escola? Tem vagas, por exemplo, limitadas para atender? Vocês conseguem atender uma demanda um pouco maior? E como é que é o processo esse para conhecer redes sociais? Tem um espaço físico que pode ir lá e conhecer? A melhor forma de conhecer a gente é na rede social, o Instagram nosso, que é o meu dever de casa, _ Passo Fundo. Então, mas se procurar Meu Dever de Casa, vai encontrar.
A gente tem um espaço limitado porque é físico, né? Hoje a gente está atendendo da pré-alfabetização, mais ou menos 5 anos de idade, até o 5º ano, 11 anos por aí. A próxima etapa vai ser do 6º ano até o ensino médio, né? E a gente tá aberto para receber todo mundo, apresentar esse método e eu tenho certeza que Passo Fundo vai ganhar mais um impulso com esse método. Muito bem, Janício, o Jacir fez a gentileza de deixar aqui alguns vouchers, né? E nós vamos distribuir para algumas pessoas que vierem até o estúdio ou que foram nossos espectadores tiverem interesse em conhecer. Então a gente vai estar apresentando esse método. Futuramente nós voltaremos a conversar. Né? Tem uma semana de andamento aí a escola, então depois que vocês já tiverem os primeiros resultados aqui, enfim, a gente volta a conversar. Parabéns, Jacir. Eu fiquei pensando naqueles pais que não conseguem decifrar frações em casa e ficam apavorados e ter um espaço assim que pode contar com profissionais preparados. Meus cumprimentos e sucesso para a escola. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com o contraponto de hoje. É uma das vantagens da Planalto Associação de Benefícios, além do clube de descontos, de vantagens em produtos e serviços, é a telemedicina. Não sei se tu já ouviu falar. Não conheço. Como que A funciona? telemedicina é uma das vantagens e benefícios para os nossos associados. São consultas online, ilimitadas, 24 horas por dia, durante o ano inteiro. É só pelo computador ou pelo telefone também? Pelos dois, você pode acessar no seu computador, na palma da sua mão. Vai ter um clínico geral à sua disposição o ano inteiro. Só eu posso usar? Para você e mais 3 dependentes. Viu só como é fácil? Planalto Associação de Benefícios com essa vantagem da telemedicina. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais ou nos contatos que está aparecendo no seu vídeo. Planalto Benefícios, hashtag eu faço parte. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nós estamos de volta, Álvaro Damini, neste momento com 2 convidadas muito especiais neste bloco do programa.
Elas, Álvaro, tiveram uma ideia neste ano, estavam em casa, passaram por um processo aí com uma nutricionista, se encantaram com esse cardápio e pensaram, a mãe e a filha. Vamos começar a desenvolver essa ideia? E passaram a fazer de forma tão brilhante, talentosa, né? Que estão conquistando corações e paladares por aí. Paladares. Né? Elas já têm essa ideia há 2 anos, mas para o Instagram elas foram agora esse ano e o sucesso foi garantido. Sabe por quê, Álvaro Damini? O produto delas não tem glúten, não tem açúcar. É o que todo mundo quer. É o que quer. todo mundo quer. E ninguém sabe muito fazer. Eu tenho um pouco de preguiça também de fazer, porque não é tão fácil assim. Posso apresentá-la? Com certeza. Estão conosco hoje, ao vivo aqui, uma delas nos filmando, a outra presente aqui na entrevista, a Luciane Maria Gilioli e a filha Tainá. Elas juntas formam a empresa Madre, da Madre e Filha, Doces Inclusivos. Muito boa noite, Lu. Seja bem-vinda ao nosso Contraponto. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. Boa noite a toda a equipe. Gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa do programa maravilhoso. E estamos aqui agora para falarmos um pouquinho sobre o que a gente faz, o que a gente gostaria que as pessoas conhecessem. Essa inspiração de fazer os doces dessa forma, né, sem a utilização do trigo, do glúten, do açúcar, Isso. de onde é que veio? Como é que vocês começaram? Bom, eu e minha filha, em 2020, faleceu meu sogro. A minha sogra veio morar conosco, porque ela tem Alzheimer e é acamada, né? Então, minha filha prometeu para o vô que ia cuidar dele. E ela tem uma filhinha de 6 anos, que na época tinha 3. Então, eu me aposentei em 2021 e comecei a ajudá-la, né, nesse trabalho, nesse processo. O que aconteceu? Você muito em casa, o que a gente faz? Come e a gente não sai, não vê pessoas. O corpo Teve a começa pandemia. a mudar. Teve a pandemia, o corpo começa a mudar. E a gente não estava mais feliz. Eu tenho uma mana que mora em Porto Alegre e ela entrou num projeto de uma nutricionista. E ela nos presenteou com o projeto. Lu, fazem o projeto, vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar. O meu colesterol já tinha aumentado, eu não estava mais feliz. E nem a minha filha com a nossa situação, né? E a gente entrou nesse projeto e começou a conhecer como que era uma vida saudável. E a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque tudo muda. A gente muda, o corpo da gente vai voltando, sabe, a ser o que a gente gosta, a gente vai consegue fazer mais coisas. Entende? É muito mais interessante. E aí, eu e ela somos 2 formigas. A gente ama doce. Então, o projeto ele é mais saudável para a comida, mas para os doces, a gente teve que correr atrás. Porque a gente ia em vários lugares, comprava alguma coisa, não era aquele sabor que nós queríamos. A cozinha de vocês virou um laboratório. Isto, a nossa cozinha virou um laboratório. Fomos estudar para fazer doces que nos fizessem feliz. E aí a gente pensou, por que não expandir esse nosso conhecimento para outras pessoas, para elas saberem que o saudável não é ruim. E é gostoso e é saboroso. É saboroso. E aí a gente foi estudar e estamos agora com esse projeto Madre e Filha. Seria, né, a mãe e a filha fazendo juntas coisas gostosas. E iniciou com uma questão que vocês observavam para a saúde de vocês e acabou se tornando um negócio. Acabou isso. A consequência foi de nós podermos, né, oferecer para outras pessoas também conhecer essa linha saudável e gostosa, né? Hoje vocês fazem o quê? Bolos, brownies? E a gente tem os muffins, que são 9 sabores para as pessoas que querem conhecer os nossos bolos. Elas podem comprar os 9 sabores, que são, né, numa caixinha com 9, e vão saber quais são os sabores que a gente tem de bolos. Álvaro, elas são tão gentis, elas têm um vocabulário tão altivo, diferenciado. Chama atenção. Né? Chama atenção, uma harmonia entre elas. Obrigada. E eu vou pedir para a Tainá, até para ela aparecer, porque ela é tão bonita, assim como a mãe. E nos trouxeram, Álvaro, um presente que elas carinhosamente prepararam e tem a ver com a proposta delas. Fique à vontade, Tainá. Fica aqui do ladinho da Janice para que você apareça Isso. também.
Tainá, eu vou te emprestar um microfone, se você, deixa eu ver se o Jackson consegue mostrar, Jackson. Eu acho que vamos fazer assim, ó, vem aqui do lado da tua mãe, que vai ficar melhor para a gente posicionar daí. Isso, para você tentar explicar para a gente como é que compõe, eu vou mostrando. Eu vou te emprestar o meu microfone aqui. O programa ao vivo é assim mesmo. É isso mesmo. Boa noite, então. Nós trouxemos um carinho, na verdade, né, pela oportunidade de estar aqui nesse programa. É um bolo de nozes, totalmente inclusivo, né? Ele é sem açúcar, sem o trigo, sem o leite. Então, é nozes com calda de chocolate. Espero que vocês gostem e repartam com o pessoal aí, né, do estúdio. Álvaro, vou emprestar para você. Vamos fazer uma troca. Eu estava observando, né, Janice, que a gente olha, né, Luciane, e os olhos já nos remetem a isso. E, porque a gente come com os olhos. Geralmente tem essa frase, né? A gente come com os olhos. Quando você vê algo bonito, você às vezes vai saborear e não é tão gostoso. E a gente então procurou, sabe, fazer na nossa linha algo que chame assim, ó, para a pessoa, é gostoso e é bonito. Que é interessante, né? Álvaro, essa apresentação Madre Figlia é sem lácteos, à base de leites vegetais, sem trigo, à base de farinha sem glúten, sem açúcar, à base de adoçantes naturais, o @madreefiglia, GLA.mf. Isso. Lá no Instagram tem condição de conferir tantas variedades daquilo que vocês fazem, né, Luciane? Sim, com certeza. O pessoal pode nos adicionar e vão descobrir quantas maravilhas podem ser, né, aceitas e comidas saboreadas, na verdade, né, sem culpa. E hoje vocês atendem uma clientela grande, específico, é mais para consumo pessoal? Vocês atendem festas também? Já estão atendendo um nível... Você sabe que essa nutricionista que a gente fez, né, o nosso projeto, ela é de Porto Alegre. E ela nos convidou para o chá de bebê. Ela vai ter um bebê agora há pouco. E a gente levou nossos brownies. Foi o maior sucesso. Então, a gente ficou feliz que foi o primeiro evento que a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho e o pessoal não acreditou que era saudável. Então, foi muito interessante, sabe? Eles comeram e ela foi anunciar após eles terem comido que aqueles doces eram saudáveis. Então, foi muito bom, muito gratificante para nós. É uma mudança alimentar, até para o paladar, mas as pessoas, o que eu acho mais desafiador para vocês, porque ele é muito peculiar de cada sabor, e isso deve dar bastante trabalho, mais trabalho do que o convencional, até porque os produtos não são tão fáceis de encontrar, ou não confere isso? Assim, ó... os produtos não são tão acessíveis. Exato. Né? Então a gente tem que buscar, a gente busca comprar online, a gente compra na cidade o que é possível de comprar na cidade, né? Então, mas a gente consegue. Quem quer comer saudável e comer um docinho saudável, é possível. Isso eu garanto. Já tem aqueles clientes de toda a semana, Lu? Tem os da semana, tem os clientes que compraram uma vez e já falaram para várias pessoas, já nos indicaram para várias pessoas, então, porque gostaram, né? Então, Será que eu ia fazer essa pergunta para ela? A curiosidade, né? E certamente vocês têm histórias, né, daqueles clientes que começaram e aí gostaram do sabor, obviamente, sentiram também essa mudança na qualidade de vida. E começaram a expandir, sabe? Sem a gente nem, sabe... Prova. A pessoa comprou, provou, gostou. E disse, olha, Lu, eu já indiquei para muitas pessoas. Muitas pessoas vão começar a pedir para vocês. Então, a gente ficou muito contente. Porque a intolerância à lactose, ela é bastante séria. Ela inflama, assim como o açúcar. Com certeza, a pessoa diz que quem consegue evitar o açúcar sente essa diferença rápido. Basta ser que elas são bastante... assim, magras, não dá para ver que vocês têm uma dieta alimentar que favorece a saúde de vocês. A gente procurou, depois que fez esse projeto, né, reduzimos muita coisa, sabe? A gente nunca foi obesa, nunca fomos obesa, mas nós não estávamos mais satisfeitas conosco do jeito que a gente estava na época, né? Então, com esse projeto, a gente além de ter mudado a nossa alimentação, a gente ainda foi em busca dos doces saudáveis. E já estão observando alguns outros horizontes dentro desse processo que iniciou lá atrás com uma questão
mais familiar, Isso. se ampliou? Como é que vocês estão? Sim, a gente está estudando dia a dia para a gente cada vez poder oferecer coisas mais saborosas e mais gostosas, não só para a gente, mas para todas as pessoas que gostariam de ter uma vida mais saudável, né? Lu, nós estamos já quase o tempo encerrando. Que mensagem você deixa para empreendedoras, empreendedores, assim como você e a Tainá, que estavam em casa e tiveram essa brilhante ideia? Às vezes, de dentro de casa, dá para fazer coisas brilhantes também. Qual o recado, qual é a mensagem que vocês podem trazer com essa experiência que vocês estão vivendo? Olha, o que eu posso falar para vocês é assim, ó, que a gente buscou muito correr atrás de doces gostosos, encontramos pouquíssimos e fomos atrás para fazer valer, né? Só que eu acredito assim, ó, que o comércio de Passo Fundo, o comércio em geral, precisa incluir isso em festas, em hotéis. Quantas vezes a gente vai num hotel, tu não consegue um café da manhã saudável? Quantas vezes você vai num casamento, não consegue comer um docinho porque não tem um saudável, não tem nada que possa oferecer para quem não pode comer um doce, né? Então eu acredito que a gente vai trabalhar para isso, para não só nós, como muitas outras pessoas, sabe, quererem entrar num projeto assim, quererem fazer acontecer, sabe? Para que muitas pessoas tenham, né, a mesma ideia ou a mesma vontade nossa, né? Vocês inspiram e, mais que isso, vocês produzem coisas deliciosas. Nós já provamos, Álvaro e eu. Tivemos a possibilidade, né? E depois que soubemos da história, não sei se você levantou, eu fiz isso. Quando eu estava no evento e contaram, eu fiquei atento. Não, mas eu vou voltar e buscar mais um doce, porque a história mexe com a gente. Justamente isso. A gente toma conhecimento que você está comendo saudável. Nós ficamos sabendo disso depois que nós já tínhamos provado, né? Viu, então, que coisa que bom isso, né? A gente ter comido alguma coisa e não saber que era saudável. Porque a gente olha às vezes para um doce, tu já sabe, esse é saudável e esse não é. Mas o que mais me empolgou buscar mais um, foi justamente isso. Eu vou poder comer tranquila, né? Porque a gente às vezes come o doce preocupado. É o doce sem culpa, a gente fala. Sem culpa. Doce sem culpa. Olha só. Tá? Luciane, parabéns pelo empreendimento de vocês, extensivo também a Tainá, que vocês sigam nesse caminho de sucesso, né? Naquilo que vocês tão bem fazem, com o talento que vocês têm, e modificando vidas, né? Com certeza. Oportunizando produtos saborosos, mas também mudando a qualidade de vida das pessoas. Imagina, então, eu agradeço muito o convite de vocês. A gente está muito feliz de estarmos aqui para, né, compartilhar essa troca de ideias, né? E eu preciso muito só, antes de nós encerrarmos, mandar um abração para minha netinha, porque ela disse: vovó, tu vai dar um abraço para mim, né? É Heloísa o nome dela, tá? Heloísa. Fique à vontade, Lu. Tá, um abração, tesouro da vó. A vó ama você. Álvaro, para finalizar realmente assim de uma forma brilhante, porque eu vinha pensando em concluir dizendo o seguinte: a experiência de vocês nos mostra que esse convívio em casa da mãe, da filha e da outra geração da Heloísa dá muito certo e marca um período turbulento que nós passamos de termos dificuldades até dentro de casa na convivência com a pandemia. E vocês fizeram justamente o caminho contrário. Fizeram um negócio familiar, convivem nesse laboratório gastronômico diariamente e estão ensinando a Heloísa a seguir, quem sabe, esses passos. Parabéns. Sabe o que ela fala, Janice? Não é madre e filha, você, vovó e a mamãe. É a mamãe, eu e você, a nona. Tá Ela disse, porque você também boleira. Agora, ela daqui fala. a pouco tem que incluir a neta. Entendeu? Lolo, quem sabe, então, madre e filha. Não, vovó, tem que ser nona, madre e filha, que eu que sou a filha. Eu arrepiei. Agora sim, Heloísa, está muito certa. Obrigada, Lu. Obrigada, Tainá. Obrigada a vocês, a todos da equipe que trabalharam conosco aqui nesse momento, a todos que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz e parabéns pelo canal de vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Assim nós encerramos a edição de hoje do Contraponto. Vem aí o Papo Saúde ao vivo. Amanhã nós não teremos programa Contraponto, nós reprisaremos um dos conteúdos nossos ao longo da semana. A gente retorna na segunda-feira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A todos vocês, um ótimo final de semana. Boa noite. Boa noite.